TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira, 10 de março de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Agora são 11 horas e 25 minutos no Acre. Bom dia para você que nos prestigia na capital, você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plasticá, Chacrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet através do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Eu tenho o prazer de começar o programa de hoje falando em política. Recebo aqui no primeiro bloco a campeã de votos na última eleição, a vereadora Michele Melo, do PDT. Nós vamos aqui falar sobre vários assuntos, entre os quais sobre a sessão de ontem, foi, vereador? A sessão de ontem, a sessão online, evidentemente, né? Aqui ó, serve água para a vereadora, porque água é vida. Obrigada. Essa água é mineralizada, purificada e magnetizada, tá, vereadora? Fique à vontade. A senhora vai sair daqui ainda mais energizada para poder encarar os desafios aí, que não são poucos. Aliás, a senhora acabou de chegar da periferia, né? Seja bem-vinda, vereadora. Muito bom dia. Obrigada. Obrigada a todos, bom dia a todos. Então, acabei de chegar da 6 de agosto, estava fazendo uma visita por lá, visitando a nossa população da 6 de agosto, que acabaram de sair da alagação, né? Muitos trabalhos temos que fazer por lá ainda. Vereadora, quem imaginou que a senhora, por ser de uma família bastarda, para a nossa realidade, uma família rica, ia ser uma vereadora de gabinete, uma vereadora apenas de questão burocrática, está se enganando literalmente, né? Se enganam desde o começo, né? Eu sou, como eu sempre disse, eu sou uma médica da saúde pública, eu sou uma médica do SUS e eu sempre trabalhei nas comunidades, nas periferias, nos bairros e é lá que eu gosto de estar, é dessa população que eu gosto de cuidar. E não é à toa que a gente é gente cuidando de gente, né? Bom, quem conhece a família de vocês sabe que vocês, assim como a maioria das famílias acreanas, vocês estão sempre juntos, né? Não por acaso. Tem um centro que, às vezes, por outro eu ia lá, agora, falta de tempo também, nunca mais fui. Sagrada Família, que vocês se reúnem lá, quer dizer, é uma família muito unida, né? Família numerosa e muito unida. Como é que está sendo essa relação com seus pais nos últimos dias? Então, a família Santiago são 9 irmãos, né? Mas realmente eu tenho tido, assim, ultimamente a minha vida ela tem se dividido. Eu costumo falar com eles todos os dias. Pelo menos dia sim, dia não, a gente almoça junto com os meus pais. Então a gente costuma manter a união porque eles são a base e nós lá em casa, principalmente o Nelsinho, ele é meu grande apoiador no sentido de me dar conselhos, me aconselhar, sempre estar no caminho do bem e de sempre buscar o bem para a população, ele que me dá forças. Legal. Bom, vereadora, ontem na sessão, como eu falei, o prefeito defendeu um protocolo que para uns é contestado, para outros nem tanto, né? Eu queria a sua opinião enquanto vereadora e mais especificamente enquanto médica. Então, ontem eu até conversei bastante, esse é um tema da cloroquina que já vem se levantando há muito tempo, a sociedade médica ela tem um entendimento, as comunidades científicas elas têm um entendimento, mas me surpreendi quando vi o secretário municipal de saúde dizendo que ele colocaria a cloroquina no tratamento para a Covid-19. Aí foi quando eu disse, opa, não é assim que as coisas acontecem, né? A cloroquina, ela já tem estudos finalizados, estudos que realmente são renomados e que são levados em consideração nas comunidades científicas, mostrando que ela é ineficaz ao tratamento da Covid-19. Então, assim, eu costumo até dizer para quem está perto de mim, vou aproveitar aqui o seu espaço para explicar para a população. Uma coisa é que você sente comigo, sua médica, e a gente decida que você vai tomar, vamos lá, cravo de defunto, um chá do cravo de defunto para curar a dengue. Eu e você, nós decidimos, e apesar de não ter estudos do chá, nós decidimos e pactuamos. Em caso de que esse chá traga problemas para você, você tem um amparo legal do ato médico e você ou sua família vai poder ir atrás dos dispositivos legais. Concorda comigo, né? Sim. Mas quando na gestão pública eu decido colocar um medicamento para tratamento de uma doença, eu tenho que seguir leis.
eu tenho que seguir protocolos. E a lei é muito clara, ela diz que para que um medicamento entre na assistência terapêutica para a população como tratamento para aquela doença, ela tem que ter evidência, ela tem que ser eficaz, ela tem que ter um protocolo clínico que embase aquilo para aquele gestor, ou ela tem que ser pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Então, na sessão de ontem foi o que eu fiz. Eu fui conversar com o prefeito e dizer a ele, ora, se você quer colocar um tratamento cujas evidências mostram que é ineficaz dentro da saúde pública do município de Rio Branco, eu quero saber quais são as suas evidências. Eu quero saber cadê o protocolo clínico que diz que a cloroquina serve para o tratamento da Covid-19. É mais ou menos esse o teor do seu requerimento. Exatamente. E aí nós entramos com esse requerimento solicitando ao prefeito que ele mostre para nós que ele está dentro das leis ao dizer que aqui no município de Rio Branco a cloroquina entrará como tratamento para a Covid-19. Em relação à ivermectina, a senhora também tem mais ou menos o mesmo conceito? A ivermectina ela ainda está na fase final, digamos assim, dos estudos. Os estudos eles não finalizaram. As colocações elas são parciais. Mas dentro das colocações parciais, ela demonstra que não tem nenhuma eficácia ou baixa eficácia. Então, sobre a ivermectina, eu prefiro esperar que os estudos finalizem para que a gente possa, de fato, ter algo científico em mãos para poder ter uma oposição. A senhora tem conhecimento, teve acesso, qual é o protocolo de atendimento da CESACRE, por exemplo, com relação à Covid-19? Hoje não existe nenhuma sociedade brasileira médica que ela coloque um tratamento, um protocolo de tratamento precoce ou preventivo, e não existe um protocolo em si que diga você tem que dar a medicação A, B, C, D e E. Não existe esse protocolo. Existe o suporte que nós damos ao que a Covid faz no organismo da pessoa. Então, a Covid geralmente ela traz, por exemplo, uma pneumonia que vem com ela, então nós entramos com antibióticos. Traz uma inflamação sistêmica a partir de um certo dia da Covid-19. Então, quando você faz exames, observa essa inflamação, observa, por exemplo, que tem uma predisposição à formação de trombose, você entra com antitrombolítico. Então, você vai trabalhando a terapêutica conforme você vai evoluindo a Covid-19 no indivíduo. Tá, mas vamos devagar. Eu converso com algumas autoridades de saúde, com as que defendem o uso de cloroquina, de ivermectina, de Tamiflu e outros que não defendem. E aí, os que defendem dizem o seguinte: nós não estamos aqui a curar a Covid-19 porque não tem medicamento para isso, e sim os efeitos dela. Evitar a coagulação, que não deixa de ser uma espécie de embolia pulmonar depois, para combater a febre alta, problemas na visão, na audição, enfim. Afinal de contas, qual é o remédio, então, que comprovadamente, do ponto de vista científico, está? Hoje nós temos a comprovação e a orientação de que o melhor que nós podemos fazer com a Covid-19 é o controle da contaminação, o controle da infecção e a vacinação. Então, todos estão pautados nisso. O controle da contaminação, o que é? É a gente informar a população de que, de fato, nós precisamos usar máscaras, higienizar as mãos, manter o distanciamento social, para que a gente não se contamine e não tenha que lutar contra a Covid-19. E o controle da infecção é que a atenção sanitária, ela se volte para encontrar os casos suspeitos. Em casos suspeitos, fazer o teste para saber se aquela pessoa de fato tem Covid-19 ou não. Fiz o teste, eu vou isolar, eu vou dizer a você, olha, fique em casa, isole-se da sua família, vamos evitar mais contaminação. E vou dar uma assistência médica para ela, para que eu possa monitorar os efeitos da Covid-19 e possa, sim, dar os remédios para esses efeitos. Se no sistema médico-paciente eles querem usar cloroquina, ivermectina, como eu disse para você, o chá de boldo, aí está amparado no ato médico e é um ato legal que, caso aconteça qualquer coisa,
o médico se responsabiliza ou o paciente a depender do que eles firmaram entre eles. Então, assim, é isso que a gente tem hoje e a vacina, porque a vacina hoje ela funciona para a gente como? Que se eu pego a Covid-19, eu não sou um caso grave, eu tenho sintomas leves. Muito dificilmente eu vou morrer pela Covid-19. Então, essa é a nossa grande esperança hoje, é a vacina. Tá, mas enquanto a vacina não chega, vamos ser realistas, né? Antes do meio do ano, eu acho que nem todos estarão vacinados. Os mais otimistas pensam assim, imagine os pessimistas, né? E os realistas também, né? Agora, doutor, afinal de contas, enquanto isso não acontece, o que fazermos? Porque, tudo bem, a senhora deu algumas dicas aí para evitarmos a infecção, né? Muita gente fala contaminação, na verdade o termo deve ser infecção mesmo, né? Tá. É esperar pela sorte? Muita gente me fez essa pergunta ontem no Facebook. Ou chegar a hora de entubar e pronto. Olha, eu até conversei ontem, coloquei para o prefeito ontem, depois da sessão nós conversamos por WhatsApp, e eu falei para ele, eu buscaria outras fontes, buscaria outras formas. A gente sabe que é um vírus, é uma guerra que nós estamos, a vacinação de fato ela anda a passos lentos, por assim dizer, não só por força, e aí já tiro das costas do prefeito ou do governador, a gente sabe que tem o envolvimento do governo federal nisso tudo, mas nós precisamos fortalecer a nossa assistência. Eu preciso que o paciente lá da 6 de agosto, o caso que se contaminou lá da 6 de agosto, ele tenha um posto de saúde lá com a equipe para estar prestando assistência a ele, para que ele não venha chegar lá no INTO já com falta de ar, problemas respiratórios, procurando um médico que ele não teve lá no começo. Então a gente precisa fazer o quê? Monitorar essa doença desde o começo. Falei para o prefeito ontem, eu digo, coloque postos em todos os bairros da nossa Rio Branco, faça com que 100% da nossa população tenha um posto de saúde, um médico para chamar de seu, que se ele tossir, ele possa ir lá no posto e dizer assim, rapaz, essa Covid eu acho que eu comecei a sentir o sintoma assim, o médico possa prescrever o medicamento para aquele sintoma e ele não fique perambulando nas UPAs, não fique perambulando, será que é Covid, será que é dengue, será que é gripe, será que é isso, será que é aquilo, e quando a gente vê, ele já chega lá dentro dos hospitais para ser entubado. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de pegar o nosso paciente, a família do nosso paciente, tratá-los em casa, no seu bairro, já lá desde o começo. Primeiro, para que ele não se contamine, não tenha infecção, que ele use máscaras, faça a higienização. E segundo, que se ele se contaminar, ele tem um médico para chamar de seu que possa lhe dar toda a assistência possível. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, depois eu quero a sua opinião enquanto profissional da saúde, né? Aliás, eu vou fazer o comentário, depois a senhora responde no outro bloco, tá bom? Pode fazer. Porque chega um momento que você precisa apelar para alguma coisa, né? Não dá para ficar de braços cruzados, né, esperando as coisas acontecerem. Na semana atrasada, eu recebi o telefonema de uma amiga que estava infectada e a mãe também. E aí elas não conseguiram, a rede pública está estourada, não conseguiram fazer o exame. Conversei com uma amiga minha que tem um laboratório, eles fizeram o teste no sábado, que agora vai fazer 15 dias, e aí à tarde receberam. As duas estavam infectadas. E aí uma delas foi... Isso aqui não vai nenhuma crítica ao pessoal do INTA, eu vou conversar com o doutor Oswaldo, uma pessoa bem intencionada também, para vir aqui, para a gente conversar mais sobre isso. Acho que é importante, nesse momento, debater a melhor saída e não apontar, apontar culpados, né? Bom, a filha foi para o INTO. Aí a mãe, por uma experiência, eu conversei com um amigo meu que é médico, e aí ele recebeu a receita que deram lá no INTO e disse, está equivocada. E aí deu outra medicação, que eu não lembro aqui agora, qual foi o remédio que ele passou para combater a febre. Rapidinho, gente. E a outra foi ivermectina, cloroquina, em comum acordo com ela. E para minha surpresa agradável, 3 dias depois ela me ligou, não tinha mais sintomas de dores no peito, não tinha mais febre, não tinha mais nada, ela estava aparentemente bem. E a garota ainda está muito mal. Quero a sua opinião sobre esses dois casos. Vamos lá. Depois do intervalo, porque agora são 11h39.